Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando o primeiro Roda Vital, programa de entrevistas produzido pelos alunos dos 7º anos, trazendo informações e cultura para a nossa comunidade. Eu sou Murilo, aluno do 7º ano A, e hoje nós vamos tratar sobre ideias para adiar o fim do mundo, do pensamento do filósofo Ailton Krenak. Por isso, eu tenho o Ricardo Oliani comigo, especialista em consumo consciente e sustentabilidade. Ricardo, seja bem-vindo. Obrigado, Murilo. Obrigado ao pessoal dos 7º anos. Obrigado ao Vital. É um prazer estar aqui com vocês nessa primeira Roda Vital para falar de consumo consciente e sustentabilidade, que é um tema que eu gosto muito e eu pautei minha vida nisso. Então, espero que a gente tenha uma boa tarde e uma boa conversa com vocês. Agora que sabemos um pouco mais sobre o Ricardo, vamos começar nossa entrevista. Passo a palavra para a Clarissa. Boa tarde, Ricardo. É um prazer tê-lo aqui no nosso colégio e vamos começar. Bom, realizamos algumas pesquisas sobre o tema e uma delas abordava um modo de vida dos indígenas que é bem diferente do nosso em diversos fatores. Pensando nisso, gostaríamos de saber se a forma como eles tratam as questões de higiene, algumas doenças, com ervas medicinais, por exemplo, seria considerado sustentável em relação aos nossos hábitos da sociedade e se existe a possibilidade de aprendermos algo com eles. Excelente pergunta. Com certeza, nós podemos aprender muito com eles. Na verdade, a gente já aprende com eles. O que acontece é que a gente foi perdendo esse contato com os indígenas. Se a gente analisar bem, eles têm uma relação com a natureza muito mais forte do que nós. Eles sabem como conviver em harmonia e eles sabem como viver de forma colaborativa. Então, são coisas que, com o tempo, a gente foi perdendo. Hoje, a gente não tem conhecimento de ervas medicinais, a gente às vezes não sabe nem que planta que está. A gente passa por uma árvore, passa por uma planta na rua, a gente não sabe o que é. Se a gente conseguisse voltar para trás e falar, poxa, como é que vocês conseguem interagir com essa natureza? Por que a gente perdeu isso? E será que a gente não consegue resgatar? Eu acho que consegue. Então, são saberes milenares e é bom que a gente esteja dentro do ambiente de ensino, que vocês estejam estudando isso, porque é importante vocês perceberem que temos um único planeta, temos recursos finitos e a gente tem que usar eles com parcimônia para que todos possam ter. E é uma coisa que a gente pode fazer e a gente tem que fazer. E isso é uma coisa que quem vive em comunidade entende isso, o valor do trabalho colaborativo. Quando vocês for ouvirem falar de sustentabilidade, não existe nenhum processo de sustentabilidade que não seja feito por uma coletividade. Ninguém faz sustentabilidade sozinho. Sustentabilidade é feita por um conjunto de pessoas. Quando a gente tem um conjunto de pessoas agindo em prol de um bem comum, a gente consegue resultados muito melhores. Obrigado, Ricardo. Sempre é possível aprender um pouco mais com outras culturas. Temos mais uma pergunta. João Marcos, é com você. Olá, Ricardo. Tudo bem? Muito bom ter você aqui. Vou fazer uma pergunta que vai mais ou menos nessa mesma linha. Como o nosso conhecimento sobre a maneira dos povos indígenas se relacionar com a natureza pode afetar a nossa relação com ela e quais impactos isso traria para a questão da sustentabilidade e para o adiamento do fim do mundo? Muito boa a sua pergunta. Pensar que, se a gente analisar agora, a gente tem esse conhecimento. A gente já passou da fase de ter o conhecimento. A gente está num período que a gente chama-se de década da ação. Por que década da ação? Eu não sei se vocês sabem, mas existe um documento assinado por 163 países, do qual o Brasil também é signatário, que chama-se os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que tem metas onde todos os países, já tendo esse conhecimento e sabendo os limites que a Terra tem, se comprometeram a fazer, a cumprir ações que possam ser mais sustentáveis até 2030. E por que a gente chama de década da ação? Porque nós estamos em 2020 e se vocês analisarem o último relatório que saiu de o que esses países estão fazendo, a gente não vai cumprir nenhuma das metas. A gente tem os exemplos dos povos tradicionais, a gente tem os exemplos das comunidades que vivem em colaboração, só que a gente não faz. A gente tem que agir, a gente tem que partir para essa ação. Não basta você conhecer, você tem que querer fazer. Não basta você saber que eu não posso desperdiçar determinado recurso, eu tenho que não querer desperdiçar. Então a gente já passou dessa fase. Eu sou muito otimista, eu acho que a gente tem como reverter isso, sim, só que é algo que depende de uma coisa um pouco mais
complicada, que é todos quererem fazer ao mesmo tempo. Assim como a gente olhava os povos tradicionais e fala, poxa, bacana, eles trabalham bem com a natureza, por que eu também não posso fazer esse resgate e começar a observar melhor, começar a cuidar melhor do ambiente em que eu vivo? Eu acho que conhecer é excelente, a informação está aí, mas como que a gente pode fazer? O foco agora é como que eu posso fazer para agir, que ações que eu posso fazer, que sejam pequenas, que sejam grandes, não importa. O que eu posso fazer e que eu posso mobilizar mais pessoas a fazerem também. A hora que todo mundo perceber que a gente é uma comunidade só, que a gente é uma coletividade só, com certeza a gente vai estar muito à frente, vai resolver esses problemas e a gente vai jogar esse fim do mundo aí para um tempo que a gente nem imagina. Tá? Que legal, Ricardo. Muito obrigado pela sua resposta e pela sua participação. Aqui encerro o bloco do 7º ano A. Muito obrigado. Em 2019, Ayrton Krenak, líder indígena e ambientalista e escritor brasileiro, escreveu Ideias para Adiar o Fim do Mundo. De acordo com o resultado de 2 conferências e uma entrevista realizadas em Portugal entre 2017 e 2019. Ayrton é da região do Médio Rio Doce, em Minas Gerais, onde vive no território do povo Krenak. Em tempos de pandemia, o livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo é uma excelente obra para entendermos o mundo em que estamos vivendo. Onde que está em nossa volta? Qual é o sentido da humanidade? O que é a modernidade que esquece da mãe da natureza e passa a valorizar mais o consumo? Seguimos com mais um bloco do Roda Vital. Eu sou o Fernando, do 7º ano B. Agradecemos aos colegas do 7º ano A e se quiser saber mais sobre o conteúdo abordado, acesse o podcast 5 minutos para Adiar o Fim do Mundo, cujo link está aparecendo em sua tela. Agora temos uma pergunta para o Ricardo. É com você, Laura. Oi, Ricardo, tudo bem? Para a elaboração da amostra, assistimos ao documentário David Attenborough e Nosso Planeta. Os dados abordados nele mostram que, com o aumento da população humana e a quantidade de carbono no ar, a quantidade de animais selvagens na Terra está diminuindo. Em 2020, a vida selvagem restante era 35% da original. Em que sentido a redução da vida selvagem pode contribuir para o fim do mundo? Ótima pergunta. E ela vai bem no centro do problema que a gente está discutindo aqui. A população humana está aumentando, não vai parar de aumentar. E a gente o problema não é só na vida selvagem. O problema é em todos os recursos naturais que a gente tem. Estão reduzindo os recursos vegetais, minerais e os recursos que a gente utiliza normalmente para o nosso dia a dia. A gente tem que entender o seguinte, a gente mora num único planeta e é um sistema fechado, infinito. Não existem, pelo menos até então, não achou vida em outros planetas e a gente não está colonizando outros planetas. Então a gente tem que cuidar do que a gente tem. O modo de vida como que a gente está vivendo, a gente está fazendo o quê? A gente está poluindo o ar, poluindo a água, poluindo o solo e utilizando o planeta muito mais do que ele consegue se regenerar. Eu não sei se vocês acompanham, existe uma data que chama Overshot Day, que é a data que o planeta Terra, ele passa, vamos supor que a gente entre no limite do planeta. Até esse dia o planeta está conseguindo, a gente está consumindo e o planeta consegue se regenerar. A partir desse momento, a gente passa a consumir mais do que o planeta consegue regenerar. Se vocês analisarem bem, quando eles começaram a fazer essa medição, esse dia acontecia lá para novembro. Hoje, esse dia já está acontecendo em agosto. Então, cada vez a gente está consumindo cada vez mais rápido. A velocidade com que a gente consome, a velocidade com que a gente usa os nossos recursos naturais é muito mais rápido do que o planeta consegue regenerar. Isso diz o quê? Que com esse consumo desenfreado, da forma como a gente está vivendo, nós vamos esgotar o planeta, com certeza. Então, se a gente tem condições de dar o exemplo e poder utilizar de forma com que sobe para outras pessoas, a gente deveria dar realmente esse exemplo. Imagina que a gente não está deixando nada para as próximas gerações. Ou a gente está empurrando com a barriga, falando, olha, deixa que os outros resolvam. Não, vamos resolver agora. A gente tem informação, a gente tem a educação, a gente tem como fazer, basta a gente agir. Só o fato da gente estar aqui conversando sobre esse tema já é uma coisa maravilhosa. Até então ninguém falava sobre isso. Se a gente
começar a reverberar boas ações, tenho certeza que a gente vai conseguir reverter de uma forma que, embora a gente tenha muita população, eu consiga com que essa população consiga viver de uma forma justa, solidária, sustentável, que eu consiga reverter esse desgaste que a gente tem feito no meio ambiente, que a gente possa ter uma sociedade uma economia mais solidária, que todo mundo possa realmente aproveitar o que todo mundo deveria poder. É alarmante? É alarmante, mas esse alarme não é para a gente ficar parado. Esse alarme é um toque para a gente falar, poxa, precisamos fazer alguma coisa. Não adianta fazer o alarme e correr, não. O alarme é para enfrentar. Vamos para cima, vamos enfrentar e enfrentar com boas ações. Nossa, esses dados não são nem um pouco animadores. Por isso é necessário que as pessoas se conscientizem sobre esse assunto. Você tem outros dados a respeito disso, Olivia? Sim, fizemos uma pesquisa com a comunidade escolar sobre o que eles pensam a respeito do fim do mundo. E também temos dados sobre o desmatamento da Amazônia e da Mata Atlântica. Tudo isso vocês encontram no link abaixo. Isso é muito interessante. Agora, Guilherme tem outra pergunta. Ricardo, em um dos vídeos da Abraps, você menciona a importância de estabelecer parcerias. Gostaria que explicasse aos telespectadores o que é a Abraps e com quais instituições ela possui parcerias. E dê alguns exemplos de como essas ações conjuntas ajudam o meio ambiente. Perfeito. A Abraps é a Associação Brasileira dos Profissionais pelo Desenvolvimento Sustentável. Ao longo desses 10 anos, a gente tem muitas parcerias, porque a gente sabe que não tem como ser de outra forma para lidar com esse tipo de tema complexo, como são os temas abordados pela sustentabilidade. Uma das principais parcerias que a gente tem é que nós somos signatários do Pacto Global. O que quer dizer isso? Em cada país assinou, junto com a ONU, um tratado para que a gente possa reduzir os limites planetários, não só na parte ambiental, como na parte social e na parte econômica. Então, são 163 países, o Brasil faz parte, e dentro dos países, as empresas, as associações são signatárias para fazer o quê? Para disseminar esses temas. Então, são os famosos ODS da ONU, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são 17 objetivos e são 169 metas que a gente se aceitou que a gente tem que cumprir até 2030. Então, a Abraps, o que ela faz? Ela juntou esses profissionais, então a gente tem hoje, são 25 grupos de trabalho, que trabalham nos mais variados temas. A gente tem um grupo de trabalho de educação, a gente tem grupos que discutem a diversidade, gestão do conhecimento, e se isso de uma forma sempre o quê? Disseminar a informação e partir para a ação. Então a gente procura trazer muitos cases. Eu não sei se vocês ficaram sabendo, mas a gente teve um jovem de 16 anos, que foi um dos mentorados pela Abraps, que ganhou o prêmio do Prêmio da Água de Estocolmo. Ele criou, junto com a escola dele, a gente ajudou nas mentorias, um processo para cuidar de microplásticos que estão nos oceanos. Ele tem 16 anos. Junto na sua escola deu coisa, junto com o seu professor, e a gente estimula esses jovens, sempre com a mensagem de levar os princípios do desenvolvimento sustentável. E a gente tem parcerias com quem quiser. Muito obrigado pelos dados apresentados hoje e pelas respostas, Ricardo. Aqui se encerra o bloco do 7º ano B. Obrigado, pessoal! A minha provocação sobre adiar o fim do mundo é exatamente sempre poder contar mais uma história. Se pudermos fazer isso, estaremos adiando o fim. Enquanto esse lobo não vem, fomos nos alienando desse organismo de que somos parte, a Terra. E passamos a pensar que ele é uma coisa e nós outra, a Terra e a humanidade. Fomos, durante muito tempo, embalados com a história de que somos a humanidade. Nossa, quanta informação já tivemos até aqui. Eu sou a Mariana, do 7º ano D. Obrigada ao pessoal do 7º B por trazer os gráficos e também pela recomendação do documentário. O tema é muito importante para todos. Agora, o Felipe vai fazer mais uma pergunta para o nosso entrevistado. É com você, Fê. Oi, Ricardo. Nós, jovens, sempre ouvimos que nós somos o futuro do planeta. Você, junto de nossos pais e avós, já deve ter ouvido isso também. Pensando nisso e na sustentabilidade futura, na sua opinião,
os jovens atuais têm uma percepção mais ampla sobre os danos causados atualmente do meio ambiente? Gostaria que você contasse sobre a ideia de falsa sustentabilidade. Interessante. Você fez 2 perguntas, mas as 2 convergem de uma forma bem interessante. Tudo é baseado na informação. Então não tem como negar que os jovens de hoje têm muito mais acesso à informação, como a minha geração teve, como as outras gerações tiveram. Hoje vocês têm informação em tempo real. Informação que às vezes é boa, informação que às vezes é ruim. Vocês têm que aprender a filtrar informação. Mas não tem como negar hoje, pelos livros que vocês estão estudando, pelos documentários que vocês estão assistindo, os infográficos que vocês estão vendo, que a gente realmente está fazendo um dano ao planeta e vem fazendo isso nas últimas gerações. O que faltou para as outras gerações, e que eu acho que a geração dos jovens hoje em dia pode fazer, é exatamente o que vocês estão fazendo. Trazendo o tema para o debate, trazendo o tema para estudo, e mais do que isso, criando ações. A mesma coisa vale quando você fala de falsa sustentabilidade. O que é falsa sustentabilidade? É aquela percepção de que, por exemplo, se sustentabilidade é uma coisa boa e as pessoas querem vender coisas boas, então eu vou dizer que é sustentável. Mas será que é mesmo? E como é que a gente sabe se é sustentável ou não? Informação. Se tudo for sustentável, tanto faz o que você compra, mas realmente não é assim. Para você dizer que um produto ou um serviço é sustentável, você tem que conhecer toda a cadeia dele, desde o momento em que ele é fabricado até a hora que ele é descartado. E será que todos são assim? Será que tudo que você tem, será que você sabe de onde vem tudo que você tem na sua casa? Você para perguntar, quando você vai num supermercado, quando você vai comprar alguma coisa, você para e fala, poxa, esse produto aqui, eu sei de onde ele vem, eu sei que ele não causou nenhum dano ambiental, eu sei que ele não tem nenhum dano social, não tem na cadeia produtiva dele trabalho escravo, trabalho infantil, ele respeita toda a ética, todo o mercado, ele é um produto que realmente que dá gosto de ter. E mais, ele me ensina como que eu faço para descartar ele. Porque a partir do momento que eu comprei um bem, eu comprei um produto, eu sou responsável por ele até o descarte. Que ele pode virar energia, ele pode virar produto de uma nova cadeia. Será que eu faço isso? Eu acho que ninguém faz. Até porque se a gente fizesse, a gente não estaria com os números que a gente tem hoje, os números mesmo que vocês mostraram nos seus gráficos. Então, o que falta para a gente? Se informar mais, conversar mais, trocar mais. Essa é uma geração que é conectada com o mundo inteiro. Então, assim como você está conversando com jovens aqui do teu país, da tua sala de aula, se você se conectar, você fala com jovens do mundo inteiro, a hora que você quiser. Você troca informações, você tem condições de saber o que está acontecendo e mais, você tem condições de saber coisas boas que estão acontecendo que você pode trazer também. O momento agora não é de imaginar o que eu vou deixar para a próxima geração. O momento agora é de agir e mostrar o que você vai deixar para a próxima geração. Com certeza, vocês têm muito mais informação e aumenta a responsabilidade, mas vocês também têm muito mais ferramentas para agir. Eu adoraria que vocês fossem para a ação. Obrigado pela participação, Ricardo. E assim finalizamos o bloco do 7º ano D. Espero que vocês tenham gostado. Eu não percebo onde não tem alguma coisa que não seja natureza. Tudo é natureza. O cosmos é natureza. Tudo que eu consigo pensar é natureza. Somos alertados o tempo todo para as consequências dessas escolhas recentes que fizemos. E se pudermos dar atenção a alguma visão que escape essa cegueira que estamos vivendo no mundo todo, talvez ela possa abrir nossa mente para alguma cooperação entre os povos. Não para salvar os outros, para salvar a nós mesmos. Olá pessoal, sou a Clara do 7º ano E. Nosso Roda Vital já está quase no final. Mas muito obrigado ao 7º ano D e ao Ricardo por terem respondido a pergunta passada e terem proporcionado uma ótima reflexão sobre sustentabilidade. E agora é com você, Marina. O Vital Brasil é um colégio engajado e possui algumas ações que promovem o consumo responsável de recursos, como torneiras que fecham depois de um determinado tempo e a prática para imprimir somente o que for necessário.
Gostaríamos que você pudesse dar algumas dicas de ações, pensando não apenas na estrutura do colégio, mas nas ações de toda a comunidade Vital Brasil, alunos, pais e funcionários, para caminharmos para um mundo sustentável em conjunto. Bem bacana a sua pergunta. O mais importante não são as ações. As ações elas têm que acontecer sempre. O importante é que as pessoas entendam o porquê das ações. Então, quando você fala que as torneiras desligam sozinhas, é legal a pessoa entender o porquê. Por que o colégio fez isso? Porque ele está economizando água. Mas o quanto ele gastava antes e o quanto é que ele economizou com isso? As pessoas precisam entender por que as coisas acontecem, senão elas não dão valor. Hoje é muito difícil numa região como a nossa, quando você abre uma torneira e você vê água, você aperta um botão, acende uma luz. Agora, quando você vai em regiões onde as pessoas vivem o dia delas com 20 litros de água, 20 litros de água muito provavelmente é o que muitos desperdiçam aqui para escovar o dente ou no banho. E essas pessoas vivem com 20 litros de água para o dia todo. Então, se você não começa a explicar nas ações o porquê que elas existem, o conhecimento não se perde. Então, o importante é vocês começarem a mapear, poxa, bacana, então o colégio tem essas ações. Então, vamos entender o porquê que ele fez e o que resultado que está trazendo e como isso beneficia todos nós. Com certeza está economizando água, com certeza está economizando tinta de impressora e está economizando papel. E aí você extrapola, você fala, poxa, o papel é recurso. Se eu estou economizando papel, eu estou deixando também de gerar menos, de gastar, de cortar mais árvores. E aí você começa a pegar esses temas e falar, poxa, que bacana. O que mais que a gente pode fazer? Pô, a gente tem resíduo. Se a gente tem resíduo orgânico, a gente tem o resíduo reciclável, ele é separado. Para onde vai meu orgânico? Para onde vai meu reciclável? Será que eu sei onde é? Vamos tentar descobrir? Vamos fazer um diagnóstico aqui da escola, vamos ver como é que a escola está sendo sustentável. E a gente mostrar isso numa linguagem bacana que você possa explicar desde do infantil até o ensino médio. E mostrar as ações efetivas e por que elas trazem, e os resultados que elas traem. E aí você extrapola. Você fala, poxa, se você consegue fazer isso no colégio, será que você não consegue fazer na sua casa? Será que você não consegue fazer na sua comunidade? As boas ações, elas se multiplicam, assim como as más. Nós estamos falando aqui das boas ações. Então, tudo que vocês fizerem tem que ter um porquê e tem que ter um indicador que mostre, olha, isso aqui aconteceu e foi bom. E agora nós temos mais uma meta, vamos deixar melhor ainda. E aí as novas crianças que vão entrando no Vital já entendem e falam, poxa, olha, é uma escola que esse ano a nossa meta é reduzir a nossa pegada de carbono. Poxa, mas o que é isso? Ah, é assim que funciona uma pegada de carbono. Não, esse ano nossa meta é melhorar mais ainda essa nossa conta de luz. Tá? O que a gente pode fazer? E vai estudando, vai fazendo. O tema sustentabilidade e desenvolvimento sustentável, ele é para sempre. A gente está num momento em que não dá para dizer, olha, eu vou parar agora. Não vou parar. Desenvolvimento sustentável, ele não tem um fim. Sustentabilidade não tem um fim. A gente está sempre a caminho de alguma coisa melhor, maior, a caminho de uma coisa sustentável. Por quê? Porque as tecnologias mudam, as formas de lidar com os produtos mudam. Então, às vezes, produtos que não eram reutilizáveis antes, agora são. Ações que não eram sustentáveis antes, agora são. Então, eu só peço isso, continue. Sustentabilidade é todo dia, toda hora, todo tempo. Infelizmente, tudo que é bom dura pouco, né, gente? Nosso programa Roda Vital já acabou. Mas, mesmo assim, muito obrigado à produção e também à finalização por ter ajudado a gente. Também obrigado ao Ricardo por ter aceitado isso e respondido a todos os 7º anos. Espero que vocês tenham gostado bastante. Obrigado também aos professores, ao marketing, aos familiares e outras pessoas que entravam nesse projeto todos juntos para conseguir criar ele. Para mais informações, se você quiser entrar mais sobre o tema, a gente tem uma lista com vários podcasts explicando esse assunto. Também temos links com vários gráficos e ideias para ajudar o consumo responsável, a melhorar o mundo e com sustentabilidade. Muito obrigado por ter vindo, Ricardo. Eu que agradeço o Colégio Vital Brasil pelo convite, agradeço vocês dos 7º anos, professores e coordenadores envolvidos, e fico feliz que o tema sustentabilidade esteja sendo trabalhado nas escolas, porque é na base, na educação, que a gente tem que incentivar para que a gente possa ter realmente gerações melhores e um futuro melhor, não só para o nosso país, mas para o nosso planeta como um todo. Obrigado e espero que o Roda Vital seja o primeiro de muitos. E por hoje é só, pessoal. Muito obrigado por tudo.